Olá, crianças! Tudo em paz, com saúde? Espero que estejam bem e com vontade de aprender. Eu sou a Rosane, a professora que vai trabalhar com vocês nessa modalidade em vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre medidas não padronizadas. O que seria isso? São aquelas medidas que a gente não vai usar régua, não vai usar fita métrica, metro, a gente vai usar outros recursos. E aí eu queria te convidar para pensar um pouquinho junto comigo. Quando você vai jogar futebol com seu amigo, como que vocês fazem para medir o tamanho do gol? Já parou para pensar nisso? Então eu vou trazer aqui uma imagem para vocês. Olha essas crianças brincando de futebol. Olha o Rafael, ele estava se preparando para marcar o gol quando ele observou que um gol era diferente do outro. Já pensou nisso? O que vai acontecer se um gol for maior que o outro? Será que a gente vai estar numa igualdade aí de jogos? Não, né? Então, antes da pandemia, eu gostava de observar as crianças brincando. E na minha rua eu vi algumas crianças se organizando para fazer uma brincadeira com bola. E eu observei que eles usavam os pés. Eles colocavam um pezinho na frente do outro. E uma coisa bem interessante, para ficar uma coisa bem justa, era sempre o mesmo menino que usava os seus pezinhos. Por quê? Porque o pé também tem diferença, né? Um poderia ser maior que o outro, aí o gol poderia ficar diferente. Outra observação que eu fiz foram alguns jovens, eles estavam se organizando para jogar vôlei. E aí eu fiquei observando como que eles vão fazer para distribuir adequadamente a medida dessa quadra. Eu trouxe uma imagem aqui só para ilustrar. E eles não usaram os pés, não. Não foi um pezinho na frente do outro como no gol. Eles usaram a passada. Então, eles organizaram aquela quadra medindo com os passos. Então, é interessante, nem sempre a gente precisa ter um instrumento, né, de medida, um metro, uma trena, uma régua, eu posso estar usando o meu próprio corpo. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui. Olha o nosso corpo sendo esse instrumento de medida. Então, eu posso usar o pé como medida, eu posso usar o palmo, eu posso usar a polegada, como eu posso usar o passo. E uma coisa bem interessante, a minha sogra, ela vende pipa. E chegou um menininho e falou assim, Dona Ermelinda, eu quero 2 metros de rabiola. E ela não tinha o metro. E ela usou o braço para fazer essa medida. Eu achei muito interessante ela usar o braço e ela me afirmou que aquele braço dela dava a medida de 1 metro. E a gente confia, né? Observando aqui, é possível a gente usar o nosso corpo para fazer essas medidas. Eu trago outro exemplo com esse lápis. Quantas polegadas tem esse lápis? Aqui nesse objeto a gente consegue medir usando 7 polegadas. Agora, se eu tiver uma estrutura maior, um objeto maior, se a gente for usar a polegada, a gente vai perder um pouco de tempo. Então, eu posso usar o pé, eu posso usar a passada, como nesse objeto aqui, ó. A gente já está usando os nossos passos para fazer essa medida. Então, turminha, o interessante é a gente perceber que eu posso usar vários instrumentos que não sejam padronizados para fazer essas medidas. Tudo bem? Então, agora nós vamos lá para o Trilhas de Aprendizagem, a partir da página 126 até a 128, e realizar algumas atividades. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor ou a sua professora no Google Sala de Aula. Tudo bem? Batuta, supimpa, boa tchau, tchau.